Olá, pessoal. A proposta de emenda à Constituição que trata sobre a redução da maioridade penal tramita na Câmara dos Deputados e pode trazer uma definição para o debate que ficou por 2 décadas parado no Congresso Nacional. Nós estamos sempre abrindo espaço para essa discussão aqui na TV Câmara. No ano passado, fizemos um Câmara Debate, onde foram confrontadas as opiniões do delegado Pedro Ivo e da presidente da Fundac, Sandra Marrocos. Este ano já recebemos a Sandra Marrocos aqui no Câmara Aberta para explanarmos ainda mais a opinião dela contrária à redução. Hoje é dia de abrir espaço para o delegado Pedro Ivo, que é da Delegacia de Homicídios de Bahia, que é a favor dessa mudança na Constituição. Fica por aí para a gente começar esse bate-papo agora. Você de casa que nos acompanha, seja muito bem-vindo ao nosso Câmara Aberta. Doutor Pedro também, bem-vindo à TV Câmara mais uma vez. Obrigado por aceitar nosso convite. Obrigado, Lael. Estamos sempre à disposição da TV Câmara para debatermos assuntos dessa magnitude tão importantes para a sociedade brasileira. O Câmara Debate que fizemos ano passado, que eu citei agora na abertura, repercute até hoje, foi muito positiva a nossa discussão. E eu lembro da presidente da Fundac, a Sandra Marrocos, finalizando, dizendo assim, eu ainda vou modificar o seu pensamento, eu acho que o senhor não pensa exatamente assim. De lá para cá, alguma coisa mudou na sua opinião ou o senhor está ainda mais convicto de que devemos reduzir a maioridade penal no Brasil? Lael, eu continuo com a mesma opinião, eu não mudei absolutamente nada aquele entendimento. Em verdade, aquele debate foi muito frutífero, porque nós não reduzimos a discussão acerca da violência dos adolescentes no Brasil unicamente à questão da maioridade penal. Entendo que é um equívoco discutir esse tema como se esse problema da redução da maioridade penal fosse sanar de vez o problema da violência de adolescentes no país. Isso não vai acontecer. No entanto, continuo com o mesmo entendimento no sentido de que a nossa legislação precisa de uma reforma, no sentido de que esses adolescentes que têm plenas condições de compreender o caráter ilícito de suas condutas, que têm condições de saber o mal que causam à sociedade, eles terem uma legislação repressiva mais robusta que pudesse efetivamente fazer com que eles respondessem pelos atos ilícitos que praticam e que atualmente acabam por receber verdadeiro perdão do Estado, na verdade, porque não há qualquer tipo de represália legal por parte dessas condutas. A situação de vulnerabilidade social, que é compreensível, de aspecto de formação psicológica que todo adolescente ainda passa, não é, na nossa concepção, uma justificativa para tornar tão branda a repressão estatal em relação a esses tipos de conduta. A gente vai explorar mais essa questão social também, porque eu imagino que o senhor observe no dia a dia de trabalho a situação, a realidade desses adolescentes que se tornaram criminosos. Mas antes disso, deixa eu ir pontuando algumas situações de quem é contra essa redução. Primeiro, a ideia é reduzir para 16 anos, né? Mas a gente, um adolescente de 15 anos também, por exemplo, ele já não é capaz de saber o que está fazendo e aí a gente entrar naquela de precisar reduzir cada vez mais? Sim, existe uma discussão que é o sistema biopsicológico. Esse sistema, ele avaliaria cada caso concreto de acordo com o entendimento da criança ou do adolescente para verificar se naquele caso concreto haveria condições daquele adolescente compreender a sua conduta. Alguns países adotam essa forma de legislativa. O Brasil adotou um sistema em que ele presume a inimputabilidade por completo para a pessoa que tem menos de 18 anos. Claro que haverá possibilidade de se discutir, não, vamos reduzir para 15, 14, 13. Isso aí poderíamos chegar a uma discussão extremamente complexa, problemática, porque, obviamente, chegaria-se a possibilidade de querer reprimir jovens com idade muito tenra que acabasse por comprometer de forma bastante severa o desenvolvimento daquela pessoa. No entanto, entendo que a idade de 16 anos, atualmente, principalmente das características atuais em que há um amplo acesso à informação através dos meios de comunicação, muitas vezes da internet, smartphones, enfim. Houve uma alteração significativa da sociedade nesse último século. O nosso Código Penal é de 1940, vai completar quase um século. Então, há condições plenas de um adolescente hoje
com a idade de 16 anos, e falo para os crimes hediondos, dele ter condições de entender o dano social que ele causa às famílias, ao patrimônio, à vida, à dignidade sexual, e ele tem condições plenas de responder pelas suas condutas na nossa concepção. Doutor, como é que esse adolescente está sendo aproveitado hoje pelo mundo do crime, pelos bandidos mais velhos? É comum, Lael, se utilizar justamente essa situação atual, dessa flexibilidade legislativa, para que os criminosos mais experientes, eles se utilizem desses adolescentes para praticarem crimes que são mais arriscados de serem localizados pela polícia. Por exemplo, quem vai controlar uma boca de fumo em uma determinada localidade, quem vai disparar arma de fogo para executar uma pessoa. Muitas vezes esses adolescentes eles são escalados para praticar diretamente esses atos criminosos, delitivos, porque o criminoso que determina que ele assim o faça tem conhecimento de que a legislação é extremamente branda para ele. E ele, por sua vez, também tem conhecimento disso e age dessa forma sabendo que haverá, na prática, uma verdadeira impunidade. Já que o tempo de internação de um adolescente no Brasil, o tempo máximo, é de 3 anos e ele sai após esse período com todos os seus antecedentes livres. Ele é considerado como uma pessoa que nunca praticou nenhuma conduta e caso ele venha a ser processado criminalmente posteriormente, ele vai ter todo o seu histórico criminal considerado como sendo plenamente limpo. Então, isso é uma situação extremamente complexa, lá. Eu repito que nós não entendemos que a solução para o problema da violência dos adolescentes no país seja simplesmente a redução de uma maioridade penal. Isso não vai resolver o problema. É necessário, como discutimos na outra oportunidade, um debate muito mais profundo sobre o sistema de recuperação social, não somente dos adolescentes, mas de todos os presos do sistema carcerário, sobre políticas públicas de educação, de combate ao consumo, tráfico e à recuperação de usuários de entorpecentes, enfim, várias políticas que estão ao redor desse problema e que não se resumem unicamente a uma situação relacionada à diminuição da maioridade penal. Mas entendo, repito, que essa redução na atualidade, ela se mostra necessária para adaptar a legislação brasileira a uma situação que permita efetivamente uma atuação do Estado mais forte em relação a esses adolescentes. Pegando essa deixa que o senhor fala de tanta coisa que está envolvida, vou fazer a seguinte pergunta. Eu vi deputados defendendo a não redução pelo seguinte motivo. O adolescente que está detido, que está interno, acho que é a palavra correta, numa Fundac, por exemplo, ele tem mais chances de ser ressocializado, percentualmente falando, de voltar à sociedade e não se envolver mais no mundo do crime, do que um presidiário que teria, então, mais chances de ser reincidente no mundo do crime. Partindo desse pensamento, dessa realidade, a gente não pode lotar esses presídios agora de adolescentes que sairão daqui a 7, daqui a 10 anos, pós-doutorados no mundo do crime, e vai ser pior, a gente vai ter só um intervalo de 7 ou 10 anos de folga, de diminuição na violência e depois um fluxo contínuo de pós-doutorados, como eu cito aqui, no crime. Veja, Lael, data vênia, eu discordo dessa concepção. Eu entendo que no Brasil existe um problema muito grave da superlotação carcerária, mas não em razão dos crimes que mereceriam efetivamente um encarceramento. No Brasil existe uma quantidade de presos provisórios que estão há bastante tempo atrás das grades, muitas vezes aguardando um julgamento por um processo que ele já deveria estar em liberdade. É comum nós vermos em manchetes de jornal pessoas que ficam presas por delitos de menor magnitude, como, por exemplo, o furto de um alimento, algo até que poderia ser considerado atípico, materialmente falando, e que, diante de uma fragilidade, de uma falta de estrutura do sistema de persecução penal, nós vemos aquela pessoa permanecer, muitas vezes por não ter um advogado à disposição, por trabalhar com a defensoria pública ali defendendo, não tendo condições de responder em liberdade a um processo. Então, essa superlotação carcerária, muitas vezes ela é decorrente de pessoas que poderiam responder a processos em liberdade, mas que estão respondendo presos em razão de uma deficiência do sistema de justiça do Brasil. Eu, quando defendo a redução da maioridade penal, defendo para os crimes hediondos. São aqueles crimes que são tidos como os mais graves para a sociedade. É o estupro, é o homicídio, o latrocínio, são crimes que afrontam
minimamente as condições mais elementares da sociedade. Então não estamos aqui defendendo um encarceramento generalizado, de forma alguma, até porque isso, como disse, não seria a solução para o problema da violência dos jovens no país. No entanto, existe um grave problema que envolve diversos outros órgãos do sistema de justiça e que o combate à criminalidade passa necessariamente pela reforma desses órgãos que também atuam nesse sistema. Essas reformas, doutor, que não são para a semana que vem nem para o ano que vem, né? A gente sabe dos problemas, a gente recebeu o secretário Wagner Dorta recentemente aqui no Câmara Aberta. Eu não lembro agora os números, mas ele citou quase 10 mil presidiários aqui na Paraíba e não temos pouco mais de 5 mil vagas, na verdade. Então, são vários os problemas que há ações na Paraíba, ações Brasil afora para tentar se resolver, mas não se resolve do dia para a noite. Tendo essa ideia, tendo esse conceito, a gente teria que pensar nessa redução mais para frente ou já dá para fazer agora, mesmo com todos esses problemas? Veja só, nós tem decisões que o país não pode adiar. Eu vejo como o Brasil como um país que muitas vezes se tem a solução de uma canetada na alteração legislativa como se isso fosse acarretar a resolução de vários problemas. Sabemos que isso não é verdade. No entanto, existem situações que demandam a necessidade de uma atuação mais rigorosa por parte do Estado. É importante destacar, Lael, que o índice de elucidação de crimes no Brasil é muito baixo. O jornal Folha de São Paulo, no último domingo, fez uma pesquisa a fundo nas 27 unidades da federação, tentando verificar os dados estatísticos de participação de adolescentes em criminalidade, e apenas 9 estados responderam com dados, e esses 9 com metodologias diferentes. Portanto, existe no nosso país um déficit de política de segurança pública. Existe um déficit de se diagnosticar, inclusive, qual é o problema da segurança pública, se saber qual é realmente a situação onde se encontra o problema para poder atuar. Mas essa situação específica da maioridade penal é algo que está notório. Toda a sociedade percebe a necessidade de uma repressão de forma mais intensa em relação a esses crimes, esses atos infracionais de maior magnitude, de causa maior, situação mais drástica para a sociedade, mas não deixando de lado essa observação de que é preciso que a sociedade se mobilize, que o sistema político brasileiro se mobilize para esse problema que a sociedade não aguenta mais. A sociedade não aguenta mais tanta violência. E não é do dia para a noite que vai se resolver esse problema. É preciso investimento em inteligência, em estrutura, melhoria de condições de trabalho, integração dos órgãos do sistema de justiça e também do sistema de recuperação social, para que se consiga tirar o país desse patamar de violência quase que endêmico. E por esse problema passa a questão também do jovem, do adolescente. Mas é preciso, na nossa ótica, Lael, existir uma visão mais ampla do problema, uma visão que se debata não somente um ponto A, um ponto B, como se aquilo, sendo resolvido, fosse tornar a sociedade num patamar de segurança superior. Isso não vai acontecer. Isso não vai acontecer porque diversos outros fatores continuam a trazer o problema da violência na sociedade. Essa integração que o senhor fala, há algum indício que isso pode acontecer? Esses órgãos estão tentando se entender? E aí eu pego como exemplo, o senhor cita, por exemplo, há pessoas lotando presídios que não deveriam estar ali. Mas se estão ali é porque já há um déficit no judiciário que impede de agilizar aquilo. É uma grande bola de neve, de fato. Há pelo menos a consciência dos órgãos de que é preciso estar de fato integrado? Existe sim, Lael. Aqui na Paraíba nós temos algumas experiências que foram exitosas, a exemplo inclusive da localidade onde trabalho, no município de Bahia, onde as polícias civil e militar trabalham de uma maneira bastante integrada. Só que isso é algo pontual e que não deveria depender da iniciativa particular do gestor momentâneo. Isso deveria ser uma política nacional, em que existisse, por exemplo, um banco de dados unificado entre todas as instituições de polícia, claro que com acesso de acordo com o nível da autoridade, que pudesse integrar essas informações, que pudessem balizar uma metodologia nacionalmente observada para o problema da segurança pública. Porque hoje em dia o que temos, na verdade, são ilhas de instituições policiais. A Polícia Civil
tem uma informação X, muitas vezes não divide com a polícia rodoviária, porque não tem mecanismos de integração, e rodoviária com a federal e assim por diante, onde um sistema de justiça é apenas um único sistema. A sociedade não está interessada em saber quem vai resolver, quem vai prender o criminoso, ela quer ver a criminalidade ser diminuída. Ela quer ver o problema ser resolvido. E o Estado como um todo, aí diga-se União, Estados e municípios, eles têm que se articular numa política nacionalmente unificada para permitir que essas situações possam surtir efeito. E aí entendo que seria fundamental a existência de um Ministério da Segurança Pública. Temos vários ministérios no país e não há uma preocupação direta para o problema da segurança pública. Entendo que seria fundamental a existência de um órgão, de uma pasta estatal voltada para tentar trazer soluções nacionalmente verificadas para esse problema extremamente complexo que é atualmente o problema da segurança pública. Doutor Pedro, vamos fazer uma pausa rápida aqui para um intervalo. Na sequência, continuamos essa entrevista com o delegado Pedro Ivo. Até já. O que passa pela Câmara fica para você. Câmara Municipal de João Pessoa. Câmara Aberta está de volta, hoje discutindo a redução da maioridade penal. Discussão antiga entre os brasileiros que pode chegar a um desfecho no Congresso Nacional nos próximos dias. Estamos recebendo o delegado Pedro Ivo, da Delegacia de Homicídios de Bahia, que é a favor da redução. Doutor Pedro Ivo, deixa eu voltar a esse bloco falando o seguinte com o senhor. Se a gente punisse esses menores com um tempo maior de internação, por exemplo, mas que ele não fosse para o presídio, fosse uma forma diferente de fazer essa internação, a gente estaria agradando a sociedade, atendendo ao pedido da sociedade de que seja feita uma punição mais rigorosa e não estaríamos ajudando esse jovem a tentar ressocializar de fato. E eu lhe faço essa pergunta porque eu ainda me pego nessa afirmação dos deputados de que é mais fácil o ex-interno da Fundac se tornar um cidadão de bem do que um ex-presidiário se tornar um cidadão de bem. A gente não poderia criar essa situação? Existe, Lael, essa proposta de se alterar o tempo de internação para um tempo mais elevado, como uma forma de trazer essa ideia da repressão mais efetiva, mas ao mesmo tempo não colocar esse adolescente no mesmo ambiente dos criminosos maiores de idade. É uma solução que eu entendo bastante inteligente, plausível, traria a finalidade de gerar um maior tempo de repressão por parte do Estado para esses adolescentes infratores contumazes. Eu entendo que é uma proposta interessante. É uma proposta que, na minha concepção, talvez, aí teria que aprofundar mais detalhadamente o estudo,
poderia ser louvável. Agora, essa questão da recuperação se recupera de uma maneira mais efetiva no sistema de internação do que nos presídios. Eu entendo que isso deveria existir uma concepção igualitária para as duas situações. Não deveria existir um tratamento melhor, por exemplo, a internação trazer uma recuperação mais significativa do que o presídio. Eu entendo que qualquer ser humano que viola a legislação de um país, ele deve ser colocado em um sistema de segregação com caráter punitivo, mas que dê a possibilidade de aquela pessoa, caso queira, poder retornar à sociedade, produzir em favor e pela sociedade. E não deveria existir essa diferença. Não conheço a realidade do sistema de internação, nem dos presídios, a miúde, da nossa Paraíba, mas sabemos que isso é um problema nacional, que essa situação da não recuperação dos adolescentes e dos presos é quase que um fato comum em todas as secretarias de administração penitenciária do país. E não por irresponsabilidade, muitas vezes, das administrações estaduais. É um problema complexo porque envolve recursos. Quando um governante, muitas vezes, decide construir presídio, a sociedade critica, porque vai investir em presídio e os hospitais estão abandonados. Então, investe-se em recuperar os presos ou investe-se na saúde pública? Existe uma escassez de recursos. Não existe recursos para atender a todos os interesses e demandas da sociedade. Então, tem que haver uma priorização. E hoje, esse problema da segurança pública, que eu repito, está virando uma endemia nacional, ele precisa ser priorizado. Chegou a hora da segurança pública ter o seu problema observado como um elemento fundamental do Estado. Nós observamos que durante décadas a segurança pública foi tida como um problema que não incomodava a sociedade, porque muitas vezes a violência ela existia em guetos, ela existia para pessoas que muitas vezes estavam no ambiente da criminalidade, e a partir do momento que essa violência passa a atingir outras camadas da sociedade, notadamente nos crimes patrimoniais, começa a existir uma revolta social mais elevada e uma exigência de resposta por parte do Estado. Mas esse problema é um problema muito antigo e que ele foi simplesmente ignorado através de políticas públicas na nossa sociedade, Lael. E agora que está diante de uma situação praticamente caótica e o país prestes a receber eventos internacionais que vão mostrar a nossa imagem para o mundo e se discute esse problema ainda de forma madura. Eu repito, existe para nós termos a ideia e a dimensão do problema da segurança pública no país, seria premente que existisse uma metodologia de diagnóstico desse problema. E nós hoje não temos uma metodologia nacionalmente direcionada para que esse problema seja diagnosticado. São muitas suposições. Supõe que o reflexo vai ser esse, supõe que vai acontecer aquilo outro e não há um levantamento concreto, é isso? Isso. Existe aqui na Paraíba nós temos hoje um sistema, o NASCE, que é um núcleo de estatística da Secretaria de Segurança Pública, que tenta monitorar essa situação, mas a nível nacional, cada estado adota uma metodologia própria. A estatística da Paraíba diverge da estatística de Sergipe, por exemplo, da Bahia, de São Paulo. Não deveria existir isso, porque os dados deveriam ser os mesmos. O diagnóstico deveria ter os mesmos mecanismos de verificação, até para fins de comparação de políticas públicas, para que possibilitasse que o governante ele tivesse condições de avaliar quais localidades tiveram políticas mais exitosas e em razão de quais fatores, para que pudesse ter um mecanismo mais eficiente e transparente para políticas públicas. Então, esse problema da maioridade penal, para a gente retornar ao tema, é um problema que é como se fosse um ponto dentro de um universo, Lael. O problema da segurança pública no Brasil é um problema extremamente complexo, que a sociedade exige uma resposta, que as autoridades públicas precisam se mobilizar para trazer justamente essa resposta e que precisa, notadamente, de investimentos para poder resolver esse problema. Há quem defenda que essa proposta de emenda à Constituição é juridicamente inviável. O senhor tem acompanhado e tem feito que análise sobre isso? Existe um debate porque a nossa Constituição de 88, ela é uma Constituição analítica, ela se estende por diversos temas que não são, na linguagem técnico-jurídica, materialmente constitucionais. São temas que estão na Constituição somente porque o Constituinte quis colocar lá. E esse tema da maioridade penal consta em um dispositivo da nossa Constituição. Por isso que, para se alterar a maioridade penal, é preciso uma PEC, uma proposta de emenda à Constituição.
Não se pode alterar a maioridade penal no Brasil mediante lei ordinária, é uma lei comum, aprovada por maioria absoluta ou simples do Congresso Nacional. Então, alguns autores defendem que essa cláusula constitucional seria uma cláusula pétrea, porque envolveria um direito e garantia fundamental do adolescente e que, portanto, ela não poderia ser alterada nem por emenda constitucional. O que irá acontecer, Lael? Estamos hoje num debate político, se vai ou não o Congresso Nacional aprovar essa proposta. Caso essa proposta venha a ser aprovada, certamente alguma entidade de caráter nacional, a Conselho Federal da OAB, enfim, os legitimados poderão questionar a constitucionalidade dessa emenda, caso ela venha a ser aprovada. E somente o Supremo Tribunal Federal, que é a corte máxima do judiciário do país, que vai poder dizer se trata ou não de uma cláusula pétrea. Na nossa visão, eu entendo que não se trata de uma cláusula pétrea. A Constituição ela não poderia ter uma norma que tornasse impossível a sociedade adequar a evolução dos costumes, a evolução da própria sociedade através de uma reforma legislativa. Ela não poderia petrificar, vamos dizer assim, aquela norma a ponto de impedir que ela fosse discutida, debatida no futuro na sociedade. Então, na nossa concepção, a previsão da maioridade penal na Constituição Federal, ela foi infeliz, que a Constituição não precisaria adentrar a miúde nesse tema, e mesmo ela prevendo, não seria uma norma que seria uma cláusula pétrea. Ela poderia, portanto, ser reformada, na nossa visão, pelo legislador constituinte derivado através de uma emenda constitucional. É uma prova aí que esse debate ainda vai bastante além. O doutor Pedro Ivo, o senhor já se deparou com adolescentes na sua delegacia, no seu ambiente de trabalho, que dizem mataria de novo e não estou arrependido, enfim, que tem esse pensamento? Que seriam bem mais difíceis para o poder público conseguir conscientizá-los, ressociá-los e torná-los um cidadão de bem? Coincidentemente, hoje mesmo, antes de vir para cá, para esse programa, eu estava na delegacia de Bahia e acabei de ouvir um adolescente de 16 anos que foi apreendido ontem, também no município de Bahia, com 145 pedras de crack, substância entorpecente, e uma arma de fogo. Ele foi apreendido, foi lavrado procedimento na 5ª Delegacia Distrital, lá do município de Bahia, e ele foi liberado logo em seguida. Foi liberado logo em seguida, na presença da mãe. A mãe recebeu, assinou o termo de responsabilidade. Ele não poderia ficar apreendido, a sua liberdade não poderia ser cerceada, porque o Estatuto da Criança e do Adolescente afirma que o ato infracional só pode ser lavrado quando houver violência ou grave ameaça. Então, o delegado teve que fazer o procedimento e logo em seguida livrar solto esse adolescente. Esse adolescente, Lael, na delegacia, friamente confessou que havia, há 4 meses atrás, praticado um homicídio lá. E a arma de fogo que foi apreendida com ele foi a arma utilizada naquele crime. E hoje eu intimei esse adolescente para ser ouvido na delegacia. Ouvi, ele confessou de maneira fria o crime praticado. Disse que não se arrependia, que faria novamente e que tem quase que prazer de estar envolvido naquele ambiente hostil da criminalidade. Então é difícil você deixar uma pessoa desse perfil no meio da sociedade. Apesar de se tratar de um adolescente, de uma pessoa em formação, mas essa pessoa não pode estar no meio da sociedade, porque essa pessoa está oferecendo risco à sociedade. A qualquer momento, esse adolescente que, por força de lei, nós tivemos que deixá-lo em liberdade, ele pode vir a tirar a vida de um cidadão, ele pode vir a praticar um roubo, ele pode estuprar uma pessoa. Então, são essas situações extremadas que, na nossa concepção, a legislação tem que interpretar com um rigor mais severo. Nós não podemos tratar de forma igual as situações desiguais. A ideia de igualdade, a ideia aristotélica de igualdade, exige que se trate igualmente os iguais e desigualmente os desiguais. A partir do momento que uma pessoa oferece risco à sociedade nessa magnitude, a nossa legislação não poderia deixar uma pessoa dessa em liberdade, porque ele está oferecendo risco a todos os cidadãos de bem da sociedade. Então, existe uma necessidade de uma reforma. Tem algo errado, Lael. É preciso mudar essas leis
para se adequar à realidade atual. É de fato uma discussão bem complexa, é muita coisa envolvida junta. A gente segue acompanhando o Congresso Nacional essa semana e portas sempre abertas para a gente continuar essa discussão. Doutor Pedro, muito obrigado pela presença. Obrigado a você. Para mim é uma satisfação retornar aqui a essa casa, a Casa do Povo, aqui a Câmara Municipal, e trazer esses debates frutíferos. Espero que tenha contribuído em algo para esse debate, que a sociedade possa ver essa mensagem e continuar de maneira civilizada, é importante, discutindo esses temas nacionais para que a nossa comunidade política possa perceber essa evolução da cidadania e discutir esses temas de uma maneira mais profunda e trazer soluções para a sociedade. A gente segue discutindo. O Câmara Aberta de hoje termina agora, mas você pode manter contato com a gente sempre pela internet. Na fanpage facebook.com/TV Câmara JP é possível rever nossos programas, sugerir pautas, deixar comentários. O nosso canal no YouTube também é TV Câmara JP. Muito obrigado pela companhia. A gente se vê. Tchau.